E aí dá para linkar com o que você falou. Eu tenho a impressão que essas obras que resistem ao tempo, elas têm o humor dentro delas já incorporado de uma forma heterogênea. Não é como se o sujeito, por exemplo, ele fosse fazer uma valsa engraçada. A valsa já é por si só, já foi pensada inteiramente engraçada. Como, por exemplo, posso citar o Braguinha, o Seu Libório, que você deve conhecer. O Seu Libório tem 3 vizinhos, Manon, Margot e o Frufru sai. Ele conta toda uma história. E em cima dessa história, para poder contar essa história, ele escreveu um samba-choro. Mas não foi porque ele pensou que eu vou fazer um samba-choro engraçado. Não, ele retratou e no final ele fala que o Seu Libório sou eu. Né? Então eu acho que para que o humor, arriscando uma hipótese, para que o humor ele sobreviva, para que ele resista ao tempo, ele tem que ser orgânico. Ele tem que estar dentro da obra organicamente, não como uma gag. Agora, quando você fala de sátira, por exemplo, é o quê? Quem que é um fazedor de sátira? Tipo... O clássico, né, que foi em quem eu até me baseei até pelo nome, que Luciano de Samosata, tá, né? Ele satirizava todos os filósofos anteriores, os pensadores. Ele satirizou até Cristo. Quer dizer, ele precisava de uma obra para ele... Então, para nós seria o Alvarenga Ranchinho ou o Juca Chaves? Isso. E também um pouco Caetano em algumas coisas, né? Quando o Caetano faz aquela canção lá sobre o samba, né? A Voz do Morto, né? Ninguém me pega, ninguém me engana, eu sou valente, eu sou cigano e tal. É uma sátira, né? Então a sátira, ela parte muito no princípio que a gente vai chamar de paródia, que eu falei, de para-ode. Você tem a ode escrita e você escreve uma para-ode, uma ode paralela àquilo lá, que normalmente vai desconstruir aquilo, né? Que vai desmontar a seriedade daquilo, né? Mas a paródia, ela pode aparecer de formas mais sutis, ela pode aparecer num texto do Kafka. Ele pode estar sutilmente satirizando alguém, por isso que não necessariamente a sátira ela é feita para rir. Ela não é, a música, muitas vezes, você acabou de citar o próprio Noel. Seu garçom, faça um favor. Isso não é exatamente para rir. Isso é para você ver uma cena, né, de um bar que é leve, que é engraçada, mas não é exatamente para rir. Não tem nada engraçado acontecendo. Você falou da sátira e da paródia. Eu fico pensando, a gente no Mulheres era defendido um pouco disso. Porque quando você compõe uma canção, que ela não é sátira nem paródia, ela tem uma vida independente, ela é mais longeva, né? A sátira e a paródia, você está preso na coisa original que você focou, né? Que você está descascando, vamos dizer. E a gente, Mulheres por exemplo, tem uma música que chama Feridas, Mulheres, que é uma paródia mesmo, paródia nesse sentido formal, do que seria uma salsa, é cantada num espanhol meio ininteligível, ela remete a uma salsa, a um bolero, a um entreveiro afetivo, assim como os boleros têm, como às vezes a salsa tem. A salsa é mais libidinosa, né? E aí ela fica mais perto do... Aí a gente é mais clown. Falando de humor, acho que Mulheres tem outra característica que hoje, que a gente voltou, diferente dos anos 80, a gente é mais consciente disso. Hoje a gente trabalha mais como clown. O clown, ele é diferente do stand-up, do falador de stand-up, ou do humorista, do cômico. O clown, tem hora que a gente está atirando uma torta na cara do outro, a gente está fazendo gag, até a gente se permite mesmo. Mas tem hora que você pode ser poeta. O que incomodava a gente em Mulheres é que em alguns momentos a gente tinha que ser super lírico, ou até mesmo deprê, a gente tinha que ser sofrido. E o carimbo de humorista prejudicava isso, a ser irreto com o lirismo, ou com uma coisa mais interna, ou você falar de sofrer ou de afeto, né? Eu acho que a gente se vestir de clown mais claramente como a gente entender que a gente é clown, dá essa liberdade. Aí até a gag você pode fazer sem ficar aquilo colado em você, porque o clown tem muita liberdade de fazer rir e fazer chorar. Então, essa volta do Mulheres Negras ela foi muito legal. E a gente estava conversando aqui, a gente falou do Fradinho do Enfio. Os Fradinhos, uma dupla igual Mulheres, né? Que não são exatamente piadas que vem de lá, vem bofetadas, vem situações, né, que não são obrigatoriamente cômicas, situações de confronto, conflito, dramático mesmo de qualquer.
Então acho que a volta do Mulheres teve um pouco essa segunda chance para a gente lidar com o humor de outras maneiras. Perguntando então, já falando do próprio Mulheres, né? Vou te fazer uma pergunta de compositor para compositor, classificatória, como diriam os médicos, nosológica. Uma canção como, por exemplo, do Mulheres, como Em Barueri, como que você diria que... Como que você chamaria essa canção? Você diria que ela é cômica, que ela não é cômica? Eu tenho uma opinião sobre ela, mas depois eu coloco. Eu acho que ela não é cômica, eu acho que ela é uma crônica. É uma descrição de um lugar, de uma situação, de pequenas coisas assim. É uma coisa que depois do meu trabalho solo eu até acabei fazendo mais, de ver a grandeza das pequenas coisas, né? Tem cineastas americanos da antiga que tem muito isso. E essa canção que se faz hoje em São Paulo, caras como Kiko Dinucci, por exemplo, tem muito isso. Eles vão muito nessa... A beleza do pequeno, a beleza do corriqueiro, do feio, né? E uma coisa que o Adoniran também tinha, né? Sim. Eu acho que deve ser uma coisa paulistana, que é uma cidade feia, agressiva, assim, desglamurada, né? Tudo derruba, aí tem uma coisa bonita, com uma feia, com uma velha, com uma nova, com uma organizada, com uma desorganizada. Eternamente mutante, né? Então, às vezes, você quase tira uma foto, assim. Então, em Barueri é muito... Quase, como se o poeta dissesse, se faz a letra, fala, o que eu posso fazer? É isso que eu tenho na frente. Eu vejo justamente assim, né, em Barueri e tal, um retrato primitivo, que capta as coisas exatamente como as coisas são, sem modelar, sem colocar. E em cima de uma melodia simples, em que vocês vão enumerando. Muito singela mesmo. Ela é muito singela, né? E isso provoca, pelas imagens, né? Provoca justamente o humor, mas não o humor para rir, mas o humor do insuspeito. De repente, o sujeito resolveu pegar uma câmera na mão e começou a filmar tudo. E o Em Barueri, ele me remete exatamente isso. Eles estão registrando as coisas que eles estão vendo, eles estão anotando, não é nem num papel, né? Eles estão anotando na mão, assim, no guardanapo. É como se as coisas passassem, você anotasse tudo o que aconteceu num período, assim. Porque vocês falam lá, um trilho de trem. Né? Mas, um trilho de trem, vocês viram de fato o trilho de trem? A gente imagina que sim, mas logo em seguida vocês colocam outra imagem, depois outra. Coisas bem diferentes. Disparatadas, né? A gente vai chamar isso de parataxe, né? Essas construções que vão se somando. E isso cria um humor, por isso que eu perguntei, talvez esse humor é involuntário, portanto, né? Porque é um humor de descontração, que é o próprio do Adoniran. O Adoniran nunca compôs nada exatamente para você rir. Que engraçado. É verdade. Pelo contrário, né? Uma vez eu estava num boteco, tomando um pingado, que nem qualquer paulistano entra dá um pingado aí. Aí comecei a conversar com o cara do meu lado. O cara era vendedor de carro. Aí eu falei, eu sou músico, eu sou vendedor de carro. Estamos conversando. Isso é coisa bem de São Paulo, né? O artista encontra com o vendedor de carro no boteco. Aí eu falei, me explica o negócio. Por que aqui em São Paulo todo mundo só se fode, os músicos? Eu falei, como assim? Não, no Rio de Janeiro, o cara vai pra praia, tem o Cristo Redentor, a mulher bonita, o cara ganha a mulher e tal. Aqui em São Paulo, tem as músicas da Adoniran, a Iracema, cruzou a rua, morreu. O cara tem das 11, ele vai comer a mulher, eu tenho que ir embora pra cuidar da minha mãe. É de piano, é típico, né? O cara toma uma geral e vai em cana. O que acontece aqui em São Paulo? Eu comecei a pensar, cara, sabe que você tem razão? Aqui em São Paulo a gente é muito anti-herói. Na música carioca você vê, por exemplo, a Garota de Ipanema. A garota tá passando coisa mais linda, que vem, que passa, né? Eu, você, nós dois aqui nesse terraço. Aqui não, né? De fato. Aí eu acho que tem a psique da cidade, tem as migrações, tem a cidade que é derrubada e posta acima, e tem o lugar que São Paulo ocupa no imaginário do país, né? Sim. O Rio foi a capital, se exaltou por ele. É bonito mesmo, você vai pro Rio mesmo destruído, cheio de crime, cheio de espigão. Já teve vez de eu estar no Rio para trabalhar assim, aí você tá lá na pilha, preciso chegar no teatro para tocar, passar o som, aí você olha pro morro assim e fala, que é isso, cara? Eu não sei se Deus existe, mas o cara que fez isso aí, o cara era um animal, né? É meio rock and roll da estética. Da estética, São Paulo é assim, eu vou dizer o que é São Paulo. Eu cresci na Vila Olímpia, nos anos 60. Vivi lá até 71, assim. Aí eu fiquei muitos anos sem ir na Vila Olímpia. Aí vamos dizer, nos anos 80 e trava, um dia eu estava perdido lá na Vila Olímpia.
avenidas cortaram a Vila Olímpia, Faria Lima, Juscelino Kubitschek, a Hélio Pellegrino, um monte. Pô, eu andei naquilo de bicicleta, de rolemã, tirei mamona em cara, soltei papagaio. De repente me vi perdido no lugar, no lugar que eu nasci. Eu olhei, dali depois de uns 5 minutos, falei, cara, eu tô a meio quarteirão de onde eu nasci. São Paulo tem isso. É eternamente mutável.